Boa noite, povo de Deus, que a paz esteja convosco, que hoje à noite Deus possa abrir seu entendimento, fazer compreender, através dessa palavra, o melhor para a tua vida. Hoje vou falar aos irmãos um pouco sobre a história de Jonas, uma história em que um homem há um chamado. Esse é o tema de hoje, um homem há um chamado. Encontra-se no capítulo 1, verso 1 e 2. E diz assim a palavra de Deus: Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Depõe-te, vai à grande cidade de Nínive, e clama contra ela, porque a sua maldade subiu até mim. Amém? Queridos, vemos aí uma história que para muitos é alegórica, para alguns é um ato de fé e sobrenatural. Para mim, é um ato de realização de uma obra maravilhosa na vida de um servo de Deus, aonde ele relata um chamado para a vida de um profeta conhecido como Jonas, profeta muito usado por Deus em sua época, e Deus teria usado grandemente esse profeta, mas não foi bem assim no início. Para que o chamado, para que a realização desse chamado fosse concretizado, houve um momento onde Jonas teria de certa forma rejeitado, fugido, se amedrontado. E vamos falar hoje sobre fugir do chamado. Amados, hoje vemos essa história e refletimos passo a passo quando Jonas ele teria negado esse chamado, teria fugido para Tarsis, ter pego um barco. Nós sabemos essa história completa, então como foi que aconteceu? De repente algo passou na cabeça de Jonas. Não seria fácil fazer uma obra tão grande, executar uma obra tão grande. Mas Jonas, antes de realizá-lo, ele fugiu. Amados, fugir de um chamado, temer um chamado, é normal para um ser humano. Todos nós que servimos a Deus, pastores, profetas, líderes, levitas, Deus ele escolhe a todos para um chamado, ele capacita para um chamado. Mas é preciso que o servo de Deus ele se disponha, ele busque ferramentas, ele desenvolva. E há aqueles que certamente nunca vão provar o seu chamado. Acontece, irmãos, antes de você realizar o seu chamado, acontece de você não concretizá-lo. Quantas pessoas já partiram dessa vida sem realizar o seu chamado? Quantas pessoas não conseguiram concretizar o seu chamado e estão em um estado de infelicidade, tristeza, destruição? Acontece. Pessoas com potenciais extraordinários têm os seus sonhos, têm os seus projetos, o seu chamado frustrado. Esse é o papel de Satanás. Satanás ele veio para matar, roubar e destruir. Destruir sonhos, destruir projetos, destruir os sonhos de Deus para a sua vida. Cada um de nós somos chamados para algo, escolhidos de Deus para algo, né? Se Deus ele chama porque ele escolheu. Mas poucos realizam, poucos concretizam o seu chamado. E Jonas ele fugiu. Jonas ele foi para Tarsis, entrou num barco e se recolheu lá embaixo, escondidinho no escuro,
Certamente a cabeça dele naquela hora em que o barco estava saindo, ele disse: aqui eu estou seguro, aqui ninguém me vê. Mas sabendo ele que os olhos de Deus estão por todos os lados, ele não iria escapar. Irmãos, quem tem chamado não pode rejeitar. Se você rejeitar um chamado de Deus para um talento, para um chamado, para uma obra que você tem na sua vida, aceite. Ou você vai ter uma vida cheia de problemas, situações que você mesmo vai se perguntar lá na frente: por que está acontecendo isso comigo? Por que minha vida não dá certo em nada? Você já parou para pensar para que você veio a essa terra? O que você já perguntou a Deus: Senhor, o que o Senhor quer de mim? Direciona a minha vida para a tua vontade. Tem pessoas que quando vão orar, deveriam orar com muito afinco, com muita força, com muita fé e vontade, dizer: Senhor, seja feita a tua vontade em minha vida, para que realmente Deus possa operar na sua vida. Amados, quando nós somos escolhidos por Deus, quando Ele fala: escolhi desde o teu ventre, Ele escolheu você para uma coisa, algo. Nossa vida secular são projetos e execuções para a nossa manutenção de vida, sociedade, família, mas o chamado de Deus para a sua vida é um. Esse você tem que executá-lo, buscar desenvolver. Seu galardão depende disso, irmão. Você já parou para pensar? Muitas pessoas são